É com muita alegria que eu estou aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. E eu confesso, quando eu recebi o convite, eu senti um friozinho na barriga, né? Mas a gente nunca pode dizer não para o Senhor. Um soldado tem que estar sempre pronto para dizer sim. Sempre pronto para a batalha, né? Somos guerreiros, somos de Jesus. E eu aceitei também porque a gente vê, né, como as nossas crianças estão sendo alvo do inimigo, né? Como eles estão atacando as crianças sem dó nenhuma. E às vezes a gente fica até, né, sem saber o que fazer, porque tanta coisa, tanta informação, que as nossas crianças ficam, né, cheias de coisa e acabam, né, entrando no embalo do outro. E nós somos remidos e lavados com o sangue do Cordeiro. Somos de Jesus. E aqui o inimigo não entra. Nessa casa, nessa vida de cada criança, o inimigo não entra. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque não é toda a congregação que tem um culto infantil. E eu fiquei muito alegre, né, por encontrar aqui os príncipes e princesas de Jesus. E, gente, que mantenha firme, forte, não deixe acabar não. É muito importante. Muita gente fala assim que a criança é o nosso futuro, é o futuro da igreja. Não, a criança é o presente da igreja. Eles fazem parte, elas fazem parte do corpo de Cristo. Então aqui nós encontramos pequenos missionários, nós encontramos pequenos pastores, né, dirigentes, regentes. Estão tudo aí, ó, se formando, preparando para a vida, né? E enfrentar esse mundo afora com vitória. Irmãos, eu estava até hoje vendo um vídeo, né? Já tinha visto essa semana. Eu falei, não vou divulgar, porque se estiver no ouvido de uma criança, vai ficar marcado e gravado, né? Porque a investida do inimigo, a estratégia deles é muito... Nossa, não tem nem como explicar. Às vezes eu até me perco também nas investidas deles. Falei, não, nós somos de Jesus, né? Então a igreja, a nossa igreja, está sempre preparada, está pronta. Os nossos pequenos, eles não vão ser atingidos, né? Porque tem os pais maravilhosos que participam, que colaboram, que estão sempre colocando a palavra do Senhor, né? Lendo Bíblia, que é importante, orar com eles, fazê-los orar, conversar, né, com Deus. Porque a criança fala assim, eu não sei orar, então elas ficam inibidas, elas têm que sair dessa inibição. Isso depende da família, do pai, da mãe, né? Dos tios, avós, né? Também falo como avó. Meu filho já está com 30 anos e eu tenho um netinho. Então, pelo meu neto, pelas crianças que estão aqui, por todas as crianças, a gente vai brigar, né, feio com esse inimigo que está rodeando as crianças para destruir a família. Né? Estamos aqui prontos, né? Soldados de Cristo, pequenos, né? Soldados de Cristo. É importante que a gente esteja sempre pronto. Então foi por isso que eu gostei, né? Falei, vou aproveitar e passar uma mensagem para a igreja. Mas o meu papo hoje não é com os adultos, né? É com as crianças. E aí eu gostaria que os nossos pequenos pegassem uma arma poderosa. Que chama-se? Não vi. Bibi. Quero ver de vocês. Bibi. Não é a nossa arma? Bibi. Por quê? Ela é a nossa arma poderosa. Por quê? Porque ali tem a palavra de Deus, tem as orientações, tudo que Ele quer que a gente faça, a gente segue ela. A gente segue aqui, ó. Não é? E quando a gente segue essa palavra, inimigo nenhum chega perto. Não é? E, irmãos, irmãs, pais, né? Os pais. Uma musiquinha, né? Até que hoje a irmã passou para mim. Ela, no início, parece bonitinha, né? A gente começa a gostar, vai aproveitando. A criança também faz isso. A mensagem da música, no início, é para enganar um pouco, porque nós não temos muito tempo, né? A gente está sempre ocupado com as nossas coisas, com o trabalho. A rotina hoje em dia está sufocando mesmo os pais. E as crianças acabam, né, tendo que segurar muita coisa sozinho. Então, a gente acaba vendo pela metade. Começa a ouvir, tá ali, que bonitinho, engraçadinha, né? E para de ouvir. Já vi muitas mães fazerem isso.
E aí fala, pode ver, filho. Só que a mensagem está lá no final. Né? A criança, ela vai querer aprender. E ela é curiosa. Ela vai até o final. Né? Então, irmãos, vamos ficar atentos. Vamos ter um olhar especial, né? Mais profundo com esses detalhes. Não somente os pais, né? Nós somos responsáveis pelas crianças. Não somente a igreja, os jovens, todos nós somos responsáveis pelas crianças, né? A gente está ali sempre ajudando. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro do Gênesis. A gente vai contar hoje, vai ser uma pregação diferente, né? Como eu sou professora, então entrar um pouco de parte pedagógica. Capítulo 21 é o primeiro livro, é facinho. Abriram? Gênesis, capítulo 21. Encontrou? Não tem problema, a gente espera. Achou, amém. Vamos lá agora no versículo 17. Quem não tem problema, quem não tem problema não. O irmãozinho do lado ajuda, mostra. Vamos lá. Amém? Vamos começar a ler a Bíblia, é muito importante. Todo dia um versículo diferente. E ouviu Deus, podemos começar? Vamos lá, devagar. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Eu vou frisar na parte A. E ouviu Deus a voz do menino. Vamos repetir? E ouviu Deus a voz do menino. Glória a Deus. Muita gente pensa que Deus não escuta a voz de uma criança, né? Engano. Deus escuta sim. Glória a Deus. Vocês conhecem a história de Ismael com a mãe dele? Quem conhece? Eu vou contar um resuminho bem rápido, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Depois em casa conversa com a mamãe, com o papai, com o coleguinha sobre essa história. O Ismael e a mãe dele, vocês estão vendo aí, tem o nome da mãe, né? Qual o nome da mãe? Agar. Então, os dois saíram para uma terra distante. E aí, sabe o que eles levaram? Uma garrafa de água e pão. Irmãos, os príncipes e princesas de Cristo, eles somente levaram um pote com água e pão. Só que quando eles estavam andando no meio do deserto, eles se perderam. Eles foram andando, acabaram se perdendo. Sabe quantos dias dura nosso corpo? Ele dura com água. A gente sobrevive com água, sem água. Sem água. Quem sabe quantos dias a gente sobrevive? De 3 a 5 dias. Eles já estavam mais do que isso andando. Então olha só, eles já estavam sem água. A primeira coisa que acabou foi a água da vida. Então a mãe começou a desesperar. Imagine o coração daquela mãe. Quando viu o filho pedindo, ele falava assim: mãe, quero água, estou com sede, mãe, estou com fome. E aquela mãe começou a desesperar. Ela não sabia mais o que fazer. O que ela fez? Ela sabia que os dois iriam morrer ali no deserto. Sabe o que a mãe fez? Colocou o menino embaixo da árvore e saiu de perto. E falou assim: eu não quero ver meu filho morrer. Então essa mãe se afastou, porque ela sabia que os dois iriam morrer. E aí o filho ficou lá. Só que vocês estão vendo aí nesse versículo que um anjo de Deus apareceu. Olha, eles eram de Deus, tá vendo? O anjo de Deus ouviu a voz de quem? Do menino, né? Ismael. Então olha só, a mãe ficou desesperada.
Ela ficou tão apavorada, preocupada, chorosa, né, triste. E Deus não ouviu a voz dela. O desespero da mãe não chegou até o ouvido de Deus. Mas o choro da criança chegou como uma oração para Deus. E ali, Deus falou para ela: não, olha para frente, tem água ali, é só você olhar. Então o desespero às vezes cega a gente. Quando a mamãe está em casa com desespero, o que você faz? O que vocês fazem? Alguém pode dizer? Quando a mãe não sabe o que fazer com as coisas, o que acontece? Quando está faltando alguma coisa, comida, às vezes você quer alguma coisa e falta, o que você faz? Vai orar, né? Não vai se desesperar não, porque desespero Deus não escuta. Ele vai escutar a voz da criança, com certeza, com calma, com sabedoria, porque nós somos de Cristo. Eu gostaria que vocês falassem uma frase, vocês repetissem comigo uma frase. Vamos lá, todo mundo junto? As mães podem ajudar, tá bom? Eu declaro, bem alto, eu declaro que sou de Jesus. Porque foi remido e lavado com o sangue do Cordeiro. Repetir? Eu sou de Jesus. Porque fui remido e lavado com o sangue do Cordeiro. Toda vez que você vê alguma coisa assim, né, deixar vocês verem um filme, ou alguém na escola, né, porque os livros, irmãos, estão vindo com mensagens subliminares, as mensagens que nem professor consegue detectar, porque eles não têm a nossa visão, eles não têm o nosso olhar. E nós podemos detectar, os professores não. É feito um dia no ano a escolha de livros. Os professores analisam outras coisas que não tem nada a ver com os filhos de Deus. Então, eu estava outro dia lendo um livro que apareceu, era de criança de 9 anos, da idade da maioria deles. E começou a aparecer uma linguagem fora, essa linguagem, né? Eu já estava na igreja, já tinha uma outra visão. Porém, os professores não perceberam que isso está desmoralizando a criança, não é? Aí onde entra o bullying, onde entra muita coisa que a escola não percebe. Aí entra... Irmãos, só vocês precisam acompanhar a escola, na rua, em casa, em tudo. O que assiste, né? E aí a gente... Então, vocês viram só, Ismael chorou e Deus ouviu o choro da criança. Mas eu quero contar uma historinha para vocês. Vocês gostam de historinha, né? A professora não pode parar, tem toda a história. Vamos ouvir uma história. Eu vou ver se eu consigo. Deus ouve as orações das crianças. Sabia disso? Eu vou contar a história de Manassi, um menino de 12 anos. Então, certo dia, Manassi, um menino de 12 anos, filho de um pastor do interior. Ele estava lá, na frente de sua casa, quando ele viu um homem que se aproximava a cavalo, galopando com muita pressa. Este homem era incrédulo. Você sabe o que é um incrédulo? É quem não confia em Deus, né? Então ele não acreditava. Estava visivelmente perturbado, nervoso, e perguntou sobre o homem de Deus, que era o pastor. Aí o menino respondeu: meu pai não está em casa. Transformando o homem, explicou a causa da sua visita. Transtornado, né? O homem explicou a causa da sua visita. Ele queria que o pastor orasse e curasse a sua esposa, que estava muito enferma. E Manassi disse-lhe novamente, né? Meu pai não está em casa. O homem pareceu naquele momento compreender, mas ele estava desesperado. De repente, nesse desespero, ele se ajoelhou e suplicou ao menino. Ele encontrou no menino a única saída. Aí ele falou assim: você também é um homem santo. Será que você pode vir comigo? O menino viu o desespero daquele homem e ficou completamente compadecido e totalmente rendido ao Senhor. E lembrou do pequeno Samuel,
E aquele apelo insistente considerou como se fosse um chamado do Senhor e começou a pedir humildemente e atendeu ao Deus de poder e misericórdia, pedindo-lhe auxílio para a glória do Senhor Jesus. Ele nunca tinha orado para outras pessoas para curar, pois ele era filho de um pastor e era o pai que fazia isso, ele acompanhava o pai. Então Manassés montou na garupa daquele cavalo e foram mais que depressa na casa daquele homem, inspirado pelo Senhor, obedecendo, esse chamado de Deus. Quando chegaram na casa, viu as pessoas da família pertinho dele, da mulher, preocupados com ela, todos em volta da cama, e Manassés entrou no aposento. Todos estranharam. O quê? Uma criança aqui? Como pode uma criança curar uma pessoa? Eles não acreditam que criança também ora, crianças de Deus, ora e cura também. Manassés, humildemente, cumprimentou a todos, com uma inclinação de cabeça, ajoelhou-se e começou a orar a seguir, em nome de Jesus. Cristo, glorificado, onipotente, ele orou para que Deus curasse aquela mulher. Imediatamente, ela foi curada, sentou-se na cama e perfeitamente, totalmente sadia, pede água, e aquela mulher se colocou de pé. Pôde agora ajudar a família. A partir desse dia, a palavra de Deus teve livre acesso naquele lugar e todos passaram a respeitar. Irmãos, dizeram só, o nosso querido Manassés, ele seguiu 2 exemplos. Não foi? Ele foi para a casa do moço, lá do homem, que a esposa estava enferma, estava muito enferma. Ele foi inspirado por quem? Quem foi que ele inspirou? As pessoas. Um adulto e uma criança. Quem sabe? Primeiro, o pai, que era um pastor. O pai, na certa, saía com ele, orava, era um homem de Deus, cuidava dos enfermos, era aquele homem que levava o filho para tudo, ele acompanhava, orava juntos com a família. Então, o Manassés seguiu o exemplo da família, do pai. E o outro exemplo, qual foi? Samuel. No livro de Samuel, aqui na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3, tem a história de Samuel. Quem conhece a história de Samuel? Conhece a história de Samuel? Muito bem. Quem mais conhece? Então, a história de Samuel, lá no 1 Samuel, capítulo 3, vocês vão encontrar Samuel. Quem foi Samuel? A mãe dele, Ana, ela não podia engravidar. Aí, quando ela engravidou, porque para honra e glória do Senhor, o Senhor, deu a madre para ela, acabou ela sendo mãe. E aí, ela prometeu entregar Samuel para o templo. Levou Samuel, quando ele já ficou espertinho, tudo. Aí levou ele para o templo para poder Samuel cuidar e zelar das coisas do Senhor, lá junto com o sacerdote Eli. Aí, chegando lá, o pequeno Samuel, ele era responsável para ligar e desligar as luzes, E daí, quando ele foi dormir, já tinha desligado, ele foi dormir, aí ele escutou uma voz, Samuel, Samuel. E Samuel, inexperiente, porque era uma criança, ele pensou que fosse o sacerdote. E aí ele saiu rapidinho, porque ele era muito prestativo. Aí, eis-me aqui, Senhor. Aí pode falar. Aí o sacerdote falou, não te chamei. O sacerdote estava dormindo, Aí ele voltou, foi dormir. Quando ele já estava de novo, aí Samuel, de novo foi o sacerdote. Aí o sacerdote falou assim,
sei, o Senhor quer falar com ele, não é? Então, aí ele orientou o Samuel: ó, quando chamar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. Aí foi dormir e depois aí ouviu de novo: Samuel, Samuel. O que Samuel fez? Aleluia. Isso mesmo, Deus está chamando vocês também. Eis-me aqui, Senhor. Então o Manassés, ele sabia, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a história. E ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. Todos nós somos soldados de Cristo. E a gente está aqui para servi-lo, né? Então, temos que estar sempre lendo a Bíblia, a família, lendo com a família, orando, né, junto, seguindo as orientações, obedecendo papai e mamãe, né? Isso é importante. Então, nós temos esses dois exemplos de Manassés, que é a família que segue, né, a Deus e segue os mandamentos do Senhor, e Samuel, que ele falou: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, como é bom estar nos braços de Jesus. Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeça, porque dela é o reino dos céus. Como é bom, irmãos, os nossos filhos estão nos braços do Senhor e as mãos dele pondo na cabeça dos nossos filhos e abençoando todos os dias. Crianças, vocês sabem como faz para chegar até Deus? Orando e lendo a Bíblia. Orando e lendo a Bíblia. Então, é através da oração que você chega até Jesus, né? Como que a gente ora? Falando tudo o que acontece no seu dia, conversando. O que é uma oração? É uma conversa com Deus, não é? Então, você vai conversar com Deus, falar tudo o que aconteceu naquele dia. É importante que também converse com o papai e a mamãe, o que aconteceu na escola, né? O que o coleguinha, uma musiquinha que o coleguinha falou. É importante que você vá, converse com a mamãe e fale, né, o que está acontecendo, para poder a mamãe te ajudar a te orientar. Muitas vezes a mamãe está ocupada, muito ocupada. Espera uma hora, calma, que ela estiver tranquila, porque vocês já sabem. Viu a mãe de Ismael, né? Ela estava muito nervosa, não sabia o que fazer, ficou perdida, e a água ali na frente dela, a solução bem na frente dela, né? Então, quando a mamãe estiver mais calminha, o papai estiver mais calminho, aí vai lá e converse sobre o assunto. Se não tiver como esperar, explique para ela, não tem como esperar, tem que ser agora, tá? Então, irmãos, para quem você vai orar? Primeiro, você vai orar para Jesus e falar o que para Ele? Você vai orar pelos amigos, pela igreja, pelos pastores, pelos professores da escola dominical, pelos dirigentes, né? Por todos da igreja, pelos irmãos, pelos amigos, pela escola, pelos amiguinhos que ainda não conhecem Cristo. Muitos precisam conhecer. E vocês são pequenos missionários, né, de Cristo, tem que passar a palavra para eles, não é? Então, a família, a igreja e todos. Olha só, tem um recado aqui de Deus para vocês, está em Provérbios 4, do 20 ao 27, no livro de Provérbios. Eu vou ler aqui, coloquei uma letra um pouco maior, porque para a gente ver isso. Fala assim, ó: filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Por isso que é bom ler a Bíblia com o papai e com a mãe. Tem coisas que a gente não entende, né? Então é bom ler com o papai e a mamãe. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado com o pensamento. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado de jeito nenhum. Você é um filho de Deus, não é?
Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho do Senhor. Nem um só passo. Amém? Eu quero mostrar aqui para vocês uma pequena dinâmica. Vou precisar deixar o microfone aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As crianças. Quando a gente mente, não obedece papai e mamãe, olha como é que fica o meu coração. Não é? Não obedeceu, falou mentira. A mãe falou as coisas, você não fez de conta que não ouviu, fez pirraça. Olha como é que fica teu coração. Apaga a luzinha, né? Fica todo machucado, todo ferido. Mas você é de Jesus. Para que Jesus veio? Ele veio para nos encontrar. Aleluia, Deus. Olha só. O que eu falei agora? Ele morreu para nos salvar. E o que nós falamos agora há pouco? Nós vamos falar de novo. Declaro. Eu declaro que sou de Jesus. Porque fui remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Olha como ficou o seu coração. Algo mais alto. Glória a Deus. E quando o coraçãozinho está assim, ele está pertinho de Deus. Não é? O pecado afasta você de Deus. O pecado, ele vai afastar você de Deus. Então fica doente. Olha, mas quando você se arrepende, desculpa, aí você fica bem pertinho de Deus. Né? E vai lá orar no paraíso. Mas aí, como é que eu faço para ficar bem pertinho de Deus? Obedecer, orar. A gente tem que fazer germinar. Sabe uma árvore? Como que ela começa? Planta semente, não é? Você planta semente e o que acontece? Ela cresce. Ela começa a crescer. Bem, esse príncipe é inteligente demais. Ela começa a crescer, aí vai criando folhas, frutos, a árvore da vida. Nós somos essa árvore da vida, né? Mas como é que eu faço para virar a árvore da vida? Eu preciso fazer o quê? Duas coisas. Eu vou falar uma e vocês me falam a outra, combinado? Ó, ler A Bíblia. e a outra. Oração. Oração. Para ficar bem pertinho de Deus. É a oração. A gente fica bem pertinho de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.